Olá, tudo bom? Eu vou estar trazendo para vocês uma série onde eu faço adaptação de questões matemáticas para alunos com necessidades especiais, tá? O foco hoje é adaptar a questão para círculo trigonométrico e alunos com TEA e TDAH. Bom, vou me apresentar, né? Meu nome é Kátia Leitner, para quem não me conhece. Eu também sou autista nível 1. Eu sou mãe de um casal de jovens maravilhosos, né? Sendo que um deles foi diagnosticado com TDAH na primeira infância. Então, assim, esse é o meu filho mais velho, né? Hoje ele está na faculdade, ele estuda farmácia na UFRJ. Lembrando que esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2025. Deixa eu só conferir aqui o dia de hoje, 26 de outubro de 2025. Meu filho está estudando na UFRJ e foi assim, o longo da vida escolar dele, eu tive que aprender muito com o TDAH para poder conseguir orientar o meu filho, né? E tirar aquele estigma, aquela marcação de que é preguiçoso, é isso, é aquilo. Tu falar que eu não chamava meu filho de preguiçoso de vez em quando, eu vou estar mentindo. Até porque eu estava no processo de aprender também, né? Como que é a mente do jovem com TDAH. Então, enfim, foram, vamos dizer, 12 anos, né? Porque o diagnóstico dele saiu quando ele tinha 6. Então, foram 12 anos ali lidando com a problemática, né? A parte da aprendizagem, tudo. Foi uma luta. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E hoje a gente já começa a colher os frutos, né? Porque toda mãe tem orgulho de ver os filhos conseguindo progredir, avançar na vida, né? Bom, eu sou professora de matemática, física, educação ambiental e agora também educação especial, tá? Eu sou especialista em metodologia do ensino da matemática e também me interessei pela parte de terapias complementares, tá? Cromoterapia, aromaterapia, ventosa terapia. Sou acupunturista também, fiz o curso de acupuntura, depois eu me interessei em me aprofundar mais. Eu faço atualmente tecnólogo em acupuntura e pretendo cada vez mais adentrar nessas terapias. Eu me identifiquei muito, o fato de eu ser autista, né? Também portadora de fibromialgia, então tem coisas em mim assim que eu não conseguia lidar, né? E aí eu percebi que as terapias complementares passaram a me ajudar, né? Principalmente a acupuntura. E é muito bom, gente. Espero em algum momento eu poder assim estar compartilhando, ajudando mais pessoas, assim como eu consegui ajuda na acupuntura, né? Para as dores, para a ansiedade, enfim, que eu consiga também estar ajudando outras pessoas, compartilhando essa bênção, né? Então vamos lá, vamos para algumas considerações iniciais, gente. O TEA e o TDAH, eles vão afetar diretamente o desenvolvimento neurológico, né? E os sinais, eles aparecem na primeira infância. No caso da minha família, criança muito levada, criança muito esperta, criança muito, eu não estou falando só levada, só esperta, não, estou falando pro muito, né? A minha família não tinha, assim, não tinha informação, acesso à informação. Então, eu era vista como uma criança agitada, uma criança respondona, uma criança que não conseguia controlar direito o que ia falar e acabava falando coisas que os mais velhos consideravam assim, não considerava adequado, né?
Isso tinha muito a ver com TDAH, desculpa, com TEA. Já quem tem TDAH também tem uma tendência, sabe, a ser também um pouco impulsivo, né? Não o meu caso, eu não tenho TDAH, não fui diagnosticada com TDAH. Mas o TDAH ele é um pouco impulsivo, vai ser um jovem que ele vai apresentar desatenção, tá? No TEA também pode ter essa questão de desatenção também. Mas a gente tem que ter bastante cuidado, tá? Nesse quesito de desatenção. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, uma aluna que ela parece estar desatenta, mas na verdade ela precisa de focar em alguma coisa para conseguir prestar atenção no que o professor está explicando. Tá? E aí o professor, ele pode, por não saber disso, achar que ela tá divagando, não está prestando atenção, mas não é isso. Eu também tenho essa questão. Eu quero prestar atenção no que você vai me dizer. Eu geralmente vou focar num objeto, numa outra coisa, para eu conseguir trazer minha atenção para o que você está falando. Porque se eu ficar olhando para você, o contato visual, ficar ali direto, você me olhando, eu te olhando, isso vai me causar desconforto. E aí eu vou ficar muito distraída por causa do desconforto que aquilo está causando. Entende? Então a gente tem que ter, quanto professor, cuidado com essa parte. Porque nem sempre o aluno que tem TEA vai estar olhando para um objeto, ele vai estar necessariamente desatento. Ok? Vamos lá. Quem tem, nos dois casos, tá? Você pode ter, tanto no TEA quanto no TDAH, um comportamento difícil manejo. No caso do aluno com TDAH, como eu falei anteriormente, ele tende a ser um pouco impulsivo, então vai ter situações assim de peraltices em sala de aula que às vezes até nem condizem com a idade do aluno, né? Nós tivemos uma ocorrência recente com um adolescente que o adolescente chamou outro colega e convenceu outro colega a abaixar a calça do amigo e deu uma confusão tremenda na sala de aula, gerando até atrito, né, briga entre os meninos. Mas isso é notoriamente um comportamento impulsivo do TDAH. Essa pessoa específica, ela tem todas as características de TDAH, tá? Agitação, tal, e é realmente muito difícil controlar. Mas não é impossível. A gente tem que verificar com o jovem para ele canalizar, né? Enfim, mas em sala de aula realmente é mais complicado. Isso aí demanda terapia, demanda acompanhamento médico, ok? Mas vamos lá. O indivíduo com TDAH tem dificuldade de manter a atenção em diversas ocasiões, inclusive em aulas e conversa, por causa da falta de foco. Já quem tem TEA, o obstáculo pode estar no interagir com o professor. Às vezes o aluno, ele na dificuldade de comunicação, ele vai ter uma dúvida, mas ele não vai conseguir chegar e falar, se expressar para o professor que está com aquela dúvida. Entendeu? Então, realmente é bem desafiador, tá? E outra, o TDAH ele não vai ser distraído em tudo, porque ele vai ter área de hiperfoco também. Tá? Então, ele não vai ser distraído em tudo, ok? Às vezes as pessoas pensam que o TDAH vai ser distraído em tudo, mas não é bem assim. Outros sintomas do TDAH, especificamente relacionados à atenção. Ele não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido. Tem dificuldade de seguir instruções até o final.
e tem dificuldade para conseguir terminar tarefas. Ele tem dificuldade para conseguir se organizar nas atividades e conseguir cumprir os prazos. Ele perde coisas que são necessárias para a execução de tarefas. E pode ser facilmente distraído por estímulo externo. Então, você imagina dentro da sala de aula a gente conseguir trazer a atenção desse aluno no meio a tanta agitação, né? Então, eu botei até essa imagem aí, que representa um jovem um pouquinho triste, porque ele não... E a ideia que eu tive dessa imagem aí é de mostrar que o aluno, ele está ali naquele meio, ele percebe que não está conseguindo acompanhar. Então, de certa forma, o aluno fica um pouco triste também, né? A gente, às vezes, pensa que o aluno só está ali, só está de zoeira, brincando e tal, mas quando ele vai para casa, ele vai perceber que ele não conseguiu acompanhar, e quando isso vem ao longo de anos, o jovem fica desestimulado, né? Existe essa tendência e é muito comum. Então, vamos lá. Professor, qual a dica que eu passo para vocês aqui? Bom, primeiro, clareza e estrutura. Usar linguagem clara, evitar ambiguidade, fornecer instruções passo a passo, organizar as questões de forma lógica. Isso é na hora de resolver as questões, tá? Visualização. Essas pessoas, no geral, têm a memória deles para quando você dá figuras, responde muito mais rápido do que texto, tá? Ajuda muito. Então, a gente tem que procurar incluir no processo lá na avaliação, nas questões, imagens, diagrama gráfico, de forma que vá facilitar a visualização do caso, da questão. Interesse específico, olha, gente, se você conseguir descobrir qual é o hiperfoco do teu aluno e jogar as questões dentro do hiperfoco dele, nossa, isso vai ser maravilhoso, tá? Porque o resultado que a gente tem nessa parte é significativo, porque pensa, a pessoa vai, o hiperfoco dele vai ser tipo o gatilho para poder prestar mais atenção no que você estiver falando, entendeu? Ou na questão que você preparou. Flexibilidade. Permitir que o aluno use diferentes estratégias para resolver o problema, objetos, desenhos. Questões curtas e focadas também ajuda bastante. Dicas visuais, né? Que também faz parte lá do outro momento que eu falei, da imagem. Tempo flexível, você tem que disponibilizar um pouquinho mais de tempo para esses alunos. Algumas vezes eles vão precisar. Então, você já tem que elaborar, preparar a sua prova, sabendo que aquele aluno vai precisar um pouquinho mais de tempo, ok? Eu não coloquei ali, mas é importante, a depender do seu aluno, que você também disponibilize um ambiente calmo. Então, uma sala separada, um local separado para o seu aluno resolver a questão. Só que é importante que a mesma atenção que seus alunos que estão lá na sala de aula, os outros alunos que estão na sala de aula com você, o que eles vão ter de acesso, fazer uma pergunta tal a você, às vezes tirar uma dúvida, não que você vai dar a resposta, né, da questão para o seu aluno, é isso. Mas você não vai lá, professor, isso aqui às vezes o aluno não leu direito, não, rapaz, lê de novo, tal. Você está ali dando mais segurança para o seu aluno. O seu aluno que está separado para fazer a prova, ele também precisa disso, ok? Então, isso tem que ser articulado junto com o pedagógico da sua escola, para que você consiga, no momento que esse aluno precisar, você está lá. Então, vai ter que ter alguém para tomar conta da turma para você. Tá ok? Ou se a escola tiver um outro professor de matemática que possa estar lá dando esse suporte para o seu aluno. Mas eu acho mais interessante que você tenha esse contato, porque é seu aluno, né?
você está no dia a dia com ele, então você vai conseguir captar mais rápido, né? Tranquilizar o seu aluno, enfim. Então, acho mais interessante que seja você, tá? Bom, vamos lá. Eu trouxe aqui uma questão para você ter ideia de como que faz essa adaptação, porque a gente escuta muito que a questão tem que ser adaptada, que a questão tem que ser adaptada para o aluno, mas adaptar como? Quando a gente vai buscar os materiais, né, sobre TDAH, sobre TEA e tal, você vê que fala da comorbidade, mas você não tem ali um exemplo prático de como que você vai adaptar a questão. Não tem material assim fácil, tá? Tem material, literatura ali para você entender sobre. Mas para fazer ali a prática da adaptação, eu tive dificuldade para encontrar esses materiais, né? Então eu vou trazer aqui uma questão, tá? E só para você ter uma ideia. Essa questão é uma questão antiga do Enem, de 2004. E vai dizer, ó, no X Game Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900 graus, né, na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta do mundo a conseguir esse feito. A denominada 900 graus refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que no caso corresponde a uma volta completa, uma volta e meia, 2 voltas completas, 2 voltas e meia, 5 voltas completas. Vamos lá. O que naquela questão ele está desfavorecendo? Primeiro, ela não tem imagem. E o TEA, o TDAH, precisa de imagem para ajudar a mente dele a montar a situação, ok? Para visualizar a situação. Tornar aquele texto visível para ele. Montar o cenário, ok? Eles são bons nisso, professor. O texto não é objetivo. Não achei o texto objetivo. Ah, mas tem que falar, tá? E contou ali a história tal do que aconteceu da reportagem, mas não é objetivo. A gente precisa de um texto mais enxugado, entendeu? O tema pode não estar na área de interesse do aluno. Isso é uma coisa que vai desfavorecer na resposta que você espera. Porém, nem todo momento você vai conseguir colocar a questão dentro do hiperfoco do aluno. E se você tiver alunos com hiperfocos diferentes, porque você pode ter numa sala de aula 2, 3 alunos com TDAH, um aluno com TEA, e cada um no hiperfoco. E aí, você vai montar uma para cada? Então fica meio complicado, né? Mas eu precisava citar isso, que pode não estar no hiperfoco do aluno. E não tem dica. Porque a dica é o link que vai fazer o seu aluno acessar a informação que está dentro da cabeça dele. Então, olha como é que a gente vai fazer para adaptar. Ó, primeiro, essa questão ela vai estar na prova dos outros alunos. Se ela for a questão 1 na prova dos outros alunos, na prova do seu aluno com TEA e TDAH, ela vai ser questão 1 também. Ok? Então, eles vão estar resolvendo as mesmas questões, só que com abordagens diferentes, certo? Então, você vai voltar no texto, vai deixar o texto mais claro e objetivo dentro do possível. Você vai acrescentar uma imagem, uma dica, proporcionar um ambiente calmo e disponibilizar mais tempo para os seus alunos com TEA e TDAH. Ok? Dar a enxugada no texto, deixar ele mais claro e objetivo, colocar uma imagem para poder ele visualizar o cenário, acrescentar uma dica e oferecer um ambiente mais calmo e mais tempo para esse aluno. Pronto, você adaptou a questão. Aí você vai falar assim, Kátia, mas como é que eu faço isso? Vamos lá. Enem adaptada. No X-Game, Brasil em maio de 2004, skatista brasileiro Sandro Dias, Mineirinho. Aí você poderia até tirar o apelido dele, é palavra demais. Fez uma manobra incrível, ele conseguiu girar com o skate no ar algumas vezes antes de cair no chão. Você disse ali diretamente, foi direto.
Essa manobra é chamada de 900 graus. A manobra 900 graus significa que o skate gira no ar e aí vem as alternativas. Tá? Preste atenção que as alternativas são as mesmas, tá? Porque elas são curtas, então não precisa fazer adaptação nela aqui. O texto ele falou direto, é isso, pá. E aqui, a minha imagem ficou aqui na frente da figura. Então, aqui a gente tem o skatista, 900, e aqui que eu tô na frente é um semicírculo com uma seta com curva, mostrando que uma volta a 360 graus, ok? E aqui embaixo está a dica. Cada volta completa tem 360 graus. Ok? Então, isso aqui é a dica. Daqui para frente, o seu aluno ele vai pegar o gancho. Tá? Então, vejam que é o mesmo tipo de questão e a gente só deu uma enxugada na questão. Acrescentou essa imagem. Tá? Essa imagem foi gerada por inteligência artificial. E acrescentamos aqui a dica. Pronto, a sua questão está adaptada. Isso aqui está adaptado. E você indicou ali em cima que ela está adaptada. Certo? Então, ótimo. Resolveu, o aluno vai, mas aí ele não... mas ele não conseguiu resolver a questão. Mas ele também vai estudar, né, gente? Ele também vai estudar. Também tem a parte do aluno, a parte da família. Mas essa aqui é sua, professor. Questão 1 da prova dos outros alunos é a questão da manobra de 900. A questão 1 do seu aluno da prova do seu aluno com TEA e TDAH é a mesma. Só que com essas pequenas modificações. Ó, o que você pode usar para fazer essas adaptações? Você usa os recursos da inteligência artificial. Eu, por exemplo, eu usei o ChatGPT, o Meta. Você também pode estar usando Gemini. É Gemini que pronuncia? É Gemini. Eu uso pouco essa daqui, então eu não sei se é essa pronúncia mesmo. Tá? Mas também tem outras que você pode estar pesquisando para fazer adaptação. E você joga lá, escreve lá, adaptar a questão. Aí cola a sua questão e adaptar a questão para aluno com TEA, TDAH. Adaptar a questão para aluno com deficiência intelectual leve, moderada, né? Aí de acordo com que qual for o caso do seu aluno, você vai lá, coloca, e a própria inteligência artificial vai te dar a questão dentro do padrão. Por exemplo, aqui, eu usei o ChatGPT para adaptar essa questão. Aí eu disse que era para adaptar para aluno que tem TEA e TDAH. Então, ele botou, usando linguagem mais simples, visual e direta. E aí ele me dá aqui a questão. Eu fiz uma modificação, porque isso aqui ele colocou como se fosse uma explicação, né? Então, aí, óbvio, né, as partes aqui que já iriam direto dar resposta para o aluno, elas não vão entrar, porque não é isso que eu quero. Eu quero que, se eu fosse explicar essa questão em sala de aula, é uma coisa. Mas eu estou fazendo a questão para ele fazer na prova, não é uma explicação em sala de aula, ok? Mas se eu for explicar a questão em sala de aula, eu já teria esse recurso aqui que eu poderia estar fornecendo para o aluno, ótimo. Mas aí eu fiz umas pequenas modificações e coloquei a questão, ok? Você pode estar usando o ChatGPT para isso. Já para as imagens, eu já prefiro o Meta, porque o ChatGPT demora muito, eu uso a versão gratuita, né? Então ele demora muito para poder me dar as imagens. Já o Meta já me dá a imagem mais rápido.
ok? Então é isso, professor. Olha, as informações ali sobre o TEA e TDAH, no início eu tirei do Guia para Leigos sobre Transtorno do Espectro Autista, TEA, de 2018, tá? Você pode jogar isso aqui no Google que você já vai direto. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui anexado o PDF ou um link para você acessar o PDF se você quiser. Vou ver se eu consigo. A questão eu já tirei da plataforma Descomplica. Usei o ChatGPT para fazer a adaptação e o Meta com as imagens. Tá bom? Então é isso. Olha, eu espero ter ajudado. Se você gostou dessa temática, desse vídeo, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, passar a me seguir nas plataformas, tá? Porque quanto mais engajamento eu tiver nesses vídeos, mais eu vou entender que eu estou ajudando vocês e vou produzir mais materiais, tá bom? Obrigada. É isso.